Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso projeto Comer, Rezar e Não Engordar. Eu sou Carolina Zonato, nutricionista, e o tema do nosso episódio de hoje é como melhorar a saúde intestinal. Intestino é uma coisa complicada para as mulheres, né? Nossa, como as mulheres sofrem com o intestino preso. E eu não sei se você sabe, mulher, mas o intestino, ele é fundamental, o funcionamento do intestino é fundamental para o processo de emagrecimento, tá? E é isso que você vai aprender comigo aqui hoje. Vou te dar algumas dicas e vou ensinar algumas técnicas que você precisa seguir, algumas técnicas super simples, né, para você incluir aí na sua rotina alimentar, que vão ajudar no funcionamento do seu intestino, tá bom? Vai fazer com que seu intestino funcione aí que nem um reloginho. Antes de eu dar essas dicas, quero saber se você já está inscrita aqui no canal, tá? Se você não for inscrita ainda, é hora de se inscrever. Ativa as notificações, já clica no sininho lá para você receber, né, notificações de todos os vídeos novos. E claro, já deixe o seu like, tá bom? O intestino, eu vou falar para você, ele é o órgão mais importante do nosso corpo quando a gente pensa em emagrecimento, tá? Por quê? No intestino é onde ocorre a absorção de todos os nutrientes. Então, pensa comigo, se o teu intestino não está funcionando, como que esses nutrientes, né, que vêm através dos alimentos vão ser absorvidos, né? Então, assim, uma coisa clássica, assim, que eu recebo nos meus atendimentos, mulheres tipo, ai, Carol, eu quero uma vitamina para o cabelo, porque o meu cabelo tá fraco, quero para unha, quero para pele, quero para não sei o quê. Aí eu fico só observando, né? Eu falo, bom, vamos lá por partes, né? Primeiro, como que tá o teu funcionamento do teu intestino? Ah, meu intestino não funciona, vou lá, sei lá, 2 vezes por semana ao banheiro, ou passo 3, 4 dias sem ir ao banheiro. Aí a primeira coisa que eu faço, né, é o quê? Tratar esse intestino. Fazer com que ele trabalhe de uma forma eficiente. Porque senão, é o que eu falo, não adianta ir lá e gastar com vitamina disso, vitamina daquilo, se seu intestino não estiver funcionando bem. Muitas vezes, quando o nosso intestino está saudável, funcionando de uma forma saudável e eficiente, você não precisa nem tomar vitaminas. Por quê? Porque tudo aquilo que você consumir através dos alimentos vai ser absorvido e aí vai melhorar cabelo, vai melhorar pele, vai melhorar unha, vai melhorar tudo, tá? Então, primeiro de tudo, se você estiver pensando, se você quiser emagrecer e melhorar, né, cabelo, unha, pele, o seu intestino precisa estar funcionando bem, tá bom? Ele precisa estar funcionando de uma forma regular. Senão, não adianta. Não adianta ir lá se entupir de colágeno, de vitamina X, Y, Z lá, se não estiver funcionando, tá? Você vai pegar o seu dinheiro e vai jogar fora. Então, e aí o que acontece? Quando você não tem a absorção correta desses nutrientes, o seu processo de emagrecimento fica muito mais difícil. Por isso que o intestino é tão importante. Às vezes as pessoas acham que é superficial, ir ou não ir no banheiro tá tudo bem. Não, não tá, tá? Não tá. O intestino é muito importante, tá? O funcionamento do intestino é muito importante. E fora que também isso é um grande incômodo para as mulheres, né? Porque quando você passa muitos dias sem ir ao banheiro, né? Você tende a ter uma distensão abdominal. Então, às vezes eu recebo as pacientes falando, ai, Carol, eu tô inchada porque eu tô sentindo que a minha barriga tá maior, a minha barriga tá inchada, a minha barriga tá enorme. Tá, mas você está indo ao banheiro de uma forma frequente? Não, não tô. Então, isso acaba o quê? Também gerando aquela distensão abdominal. Então, aquele inchaço, aquela sensação, né, que a barriga tá maior, que a barriga tá aparecendo mais. E é um grande incômodo para as mulheres. Eu tô falando porque eu sei, né? Eu sei que eu convivo com vocês, né? Eu sei as maiores queixas e realmente eu sei que é um grande incômodo. Claro, lógico, primeiro de tudo é o incômodo de seu intestino não estar absorvendo todos os nutrientes, mas eu sei que esse inchaço também te incomoda, tá? E essas dicas que eu vou dar para você logo mais vão te ajudar
né, vão ajudar no funcionamento do seu intestino e também vão ajudar nessa questão de você não ficar mais inchada, né? Porque quando você vai ao banheiro regularmente, você não fica com essa sensação de estufamento, essa sensação de, tô com o estômago alto, minha barriga tá inchada, tá bom? Bom, um jeito, né, o jeito clássico errado que muitas mulheres fazem e que eu vou te ensinar agora para você não cometer esse erro, tá? Vou te ensinar o que as pessoas fazem e que você não deve fazer para que seu intestino funcione bem. O que as pessoas fazem, né? Elas não se alimentam bem, né? Comem muitos alimentos refinados, né? Muitos alimentos à base de farinha branca, não comem fibras, né? Não comem vegetais, não comem frutas, não comem nada, não tomam água e aí elas vêm, né? Não consegui ir ao banheiro, eu vou fazer o quê? Comprar laxante. Aí vão lá, se automedicam, né? Compram o laxante e ficam tomando laxante para poder ir ao banheiro. Para reduzir esse inchaço abdominal. Porque, tô muito inchada, não consegui ir ao banheiro. Então, ao invés de ir lá e se alimentar de uma forma correta, não. Elas vão lá e partem para os laxantes, tá? Isso é uma coisa que acontece muito e eu tô te dizendo aqui, mulher, hoje, né? Não faça isso. Não faça isso, tá? Porque os laxantes são medicamentos que não podem ser usados a todo momento. Não me alimento bem, eu não tomo água, não consumo nada, aí vou lá e tomo laxante para poder ir ao banheiro. Não, isso não deve ser feito, tá? O laxante, ele é um medicamento importante, sim, mas ele precisa ser primeiramente, ele precisa ser prescrito por um profissional, por um médico, e em casos específicos, né? Por exemplo, a pessoa, às vezes, ela tem, né, realmente uma doença no intestino, né? Ela come bem, ela se alimenta bem, ela toma água, mas mesmo assim ela não consegue ir ao banheiro. E aí, para algumas situações específicas, né, é prescrito esse laxante. Mas ele tem que ser prescrito por um profissional. E não, né, me automediquei, lá não consegui ir ao banheiro, como tudo errado, vou lá e vou tomar. E assim, as pessoas tomam muitas vezes seguidas. E isso é péssimo, porque daí o que acontece? Acaba tendo episódios de diarreia, né, frequente, aí a microbiota intestinal acaba ficando toda atrapalhada, né? E isso não é bom, tá? Isso não é saudável. Laxantes devem ser utilizados somente em casos específicos, né? E claro, de acordo com a prescrição de um médico, de um profissional, tá bom? Então, não cometam esse erro, tá? Já estou falando aqui para que você não cometa esse tipo de erro, tá? Que isso não vai fazer bem para você, tá? Aí você vai me perguntar, Carol, mas então o que eu preciso fazer, né? O que eu preciso incluir aí na minha rotina para que meu intestino funcione bem e para que eu possa, né, conseguir emagrecer de uma forma mais efetiva? Primeiro de tudo, fundamental, sem ingestão de água, o seu intestino não vai funcionar. Você pode consumir fibras, você pode usar glutamina, você pode tomar probiótico, você pode fazer tudo. Se você não estiver ingerindo água, tá? Não vai funcionar. Você vai me perguntar, Carol, mas quanto de água eu preciso consumir por dia? É uma continha super fácil que você pode fazer aí rapidinho em casa, que você vai saber qual é a quantidade ideal em litros de água que você precisa consumir diariamente, tá? Você vai multiplicar 35, né, vai fazer essa continha, 35 vezes o seu peso. Então, se o seu peso é 60 quilos, você vai multiplicar 60 por 35. Esse resultado final é a quantidade em litros que você deve consumir de água diariamente, tá bom? Então, assim, dica fundamental, soberana, que não pode faltar para melhorar a qualidade do intestino, né? Funcionamento do intestino. Água. Água, 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 tá bom? Água normal, tá? Não é água, esses estilos refrigerantes, não. Água, tá bom? Água normal.
Segundo, enriquecer a sua alimentação com fibras. As fibras são extremamente importantes para ajudar no trânsito intestinal. Então, se você tem uma alimentação muito rica, né, muito à base de farinha branca, de carboidratos refinados, a probabilidade do seu intestino funcionar de uma maneira ineficiente, né, dele não funcionar bem, é muito grande. Então, o que você precisa? Incluir fibras na tua alimentação. Aí você vai me perguntar, Carol, quais fibras, né? Você pode incluir aveia, linhaça, chia, psyllium, é muito bom para ajudar, né, no trânsito intestinal. E também é legal você substituir os carboidratos refinados, né, aqueles carboidratos que são a base de farinha branca, pelos carboidratos integrais. Isso é muito importante, por quê? Porque eles têm mais fibras. Mas olha uma dica muito importante que eu vou te dar agora sobre o rótulo desses alimentos integrais, tá? Porque assim, existe na indústria alguns alimentos que ele tem uma adição de farinha integral, mas ele não é 100% integral, tá? Ele vem lá, às vezes um biscoito, às vezes um pãozinho integral, ele diz que é 100%, assim, aparenta ser integral, mas no fundo não é, tá? Então, o que você precisa observar no rótulo desses alimentos para saber se realmente ele é 100% integral ou não, tá? Você vai virar, né, o produto na parte lá das informações nutricionais, aonde vem descrito ingredientes, tá? O primeiro ingrediente que vem lá, ele tem que ser farinha de trigo integral, tá? Por quê? Na rotulagem de alimentos, os produtos, né, os ingredientes, eles são descritos da maior quantidade para o menor, tá? Então, quando você vê lá que o primeiro ingrediente é farinha de trigo integral, isso significa que o ingrediente que existe em maior qualidade naquele produto é a farinha de trigo integral, tá? Então, esse é um produto seguro, que você sabe que pode comprar, que ele realmente é muito rico em fibra, tá? Mas se você, por exemplo, pegar lá um pãozinho, né, um rótulo lá de um pão integral, e você vê que o primeiro ingrediente lá na lista é farinha de trigo enriquecida com ferro ou farinha de trigo enriquecida com ácido fólico, isso significa que ele não é um produto 100% integral, tá? Ele é muito mais à base de farinha branca do que de farinha integral, tá bom? Então, essa é uma dica muito importante, é muito simples, tá? Porque você também saber ler o rótulo dos alimentos e entender quais os alimentos são realmente de melhor qualidade, quais são mais benéficos para nossa alimentação, é muito importante, tá? Então, falando em intestino, né, a gente já sabe que tem que incluir as fibras, né, como eu já falei ali, várias delas, pode incluir, né, pode misturar, por exemplo, aveia, pode misturar com fruta, pode fazer em formato de panquequinha, pode fazer como mingau, da maneira que você preferir, tá? O importante é consumir. A linhaça, ela é uma semente, né? Uma sementinha. Ela pode ser dourada ou marrom. Essas duas têm uma qualidade excelente. Só que quando você for utilizar a linhaça, sempre triture ela antes, tá? Você pode comprar sementinhas mesmo lá na casa de produtos naturais ou no mercado. Tritura ela em casa. Pode ser no processador ou pode ser no liquidificador. Aí você deixa ela bem acondicionada em um saquinho ou potinhos, né? Que tenham uma boa vedação. E aí você adiciona essa linhaça. Essa linhaça pode ser também adicionada a frutas, né? Ela vai ficar uma farinha, na verdade, tá? Mas existe sim, né? Já para vender a farinha pronta da linhaça. Mas não é a que tem o melhor aproveitamento, tá? Os melhores benefícios é daquela linhaça que você compra e tritura, tá? Tritura e deixa ela lá devidamente acondicionada, tá? E aí você pode misturar com fruta, você pode misturar com, sei lá, um kefir, que fica muito bom, um iogurte natural, você pode misturar até a preparações salgadas, porque a linhaça, ela não tem um sabor muito marcante, sabe? Ela tem um sabor bem que não é característico nem de doce nem de salgado. Então você pode misturar na salada, né? Você pode polvilhar em cima da salada, você pode polvilhar em cima da sua comida mesmo, tá? Então o importante é você sempre incluir fibras na sua alimentação, tá certo? O ideal é você sempre variando, tá? Não comer todos os dias sempre a mesma fibra.
Vá alternando. Um dia você opta pela aveia, outro dia pela linhaça, outro dia pela chia, outro pelo psyllium, e assim você vai mudando, tá? É interessante você consumir, né, todos esses alimentos para aproveitar os nutrientes de todos eles, tá bom? Mas o importante é ter fibra na alimentação, ok? Outra coisa muito importante, né, que é muito importante aí para garantir o bom funcionamento do intestino: evitar o consumo de alimentos industrializados, processados, tá? Por quê? Porque esses alimentos, eles têm adição de muitos químicos, né? Aditivos químicos que não são bons para o nosso organismo. Outra coisa que você deve seguir para garantir o bom funcionamento do seu intestino é evitar os alimentos extremamente, né, os alimentos industrializados, processados e ultraprocessados, tá? Ah, Carol, quais, né? O que são esses alimentos industrializados? Salgadinhos, carnes enlatadas, esses produtos que são embalados, que ficam muito na prateleira, todos os alimentos que ficam longe da natureza, que eles não são próximos da natureza, tá? Por quê? Porque esses alimentos, eles têm na composição dele muitos aditivos químicos, né? Muitos aditivos químicos, açúcar, muita gordura, que isso não é bom para o funcionamento do nosso intestino, né? Tem muita farinha branca, né? Na maioria deles tem muita farinha branca, que não é legal para o funcionamento, que podem piorar o funcionamento do intestino, tá? Isso significa que, Carol, eu nunca mais vou poder comer industrializado? Não, não é isso, tá? Mas o ideal é você evitar, tá? É você preferir sempre os alimentos mais naturais possíveis, tá? Sempre os mais naturais possíveis, aqueles que são mais próximos da natureza, tá bom? Que são aqueles que têm menos tempo de prateleira. Esses são os mais naturais, que é o que você deve incluir aí na sua alimentação, tá? Outra coisa, incluir aí na sua alimentação frutas, legumes e verduras todos os dias. Por quê? Porque esses alimentos, além de ser muito ricos, né, em vitaminas, minerais, eles também têm muitas fibras na sua composição. Então, sempre, as frutas você pode consumir no intervalo das grandes refeições e os legumes e as verduras sempre nas grandes refeições, tá? Pelo menos metade do prato aí preenchido com legumes, verduras, né, folhas, o que você quiser, mas o importante é pelo menos ter metade do prato preenchido aí, tanto no almoço quanto no jantar, de legumes e verduras, tá? Mas se mesmo assim, né, mesmo seguindo todas essas dicas, tomando água, ingerindo fibras, né, na alimentação, evitando alimentos, né, industrializados, evitando excesso de farinha branca, tem algumas pessoas que mesmo assim têm um intestino um pouquinho mais preguiçoso. Para quem tem esse intestino preguiçoso, mesmo né, tomando todos esses cuidados e seguindo todas essas orientações, você pode incluir na sua alimentação alguns alimentos que têm um efeito laxativo, tá? Que nem, por exemplo, a ameixa tem um efeito laxativo legal, mamão, beterraba. Então você pode fazer sucos, você pode incluir, né, entre as refeições, se for as frutas, se for a beterraba, por exemplo, você pode incluir nas grandes refeições. Esses são alimentos que vão ajudar ainda mais, né, o funcionamento do seu intestino. Bom, o funcionamento do nosso intestino, ele é tão importante, mas tão importante. Eu vou te contar uma história agora, que faz bastante sentido, né? Porque é uma situação meio delicada e eu quero te mostrar que quando o nosso intestino está funcionando de forma eficiente, todo o nosso corpo funciona também. No final do ano passado, eu precisei eu fiz uma cirurgia, né? E aí, quando eu fui realizar essa cirurgia, a minha alimentação, ela já é muito saudável, né? Eu já como de uma maneira mais saudável. Mas assim, 15 dias antes da cirurgia, eu segui algumas regras, né? Eu evitei alguns tipos de alimentos justamente porque eu sabia que o meu corpo ia passar por um estresse muito grande, né? E assim, a primeira coisa que acontece quando a gente faz uma cirurgia, não sei se você sabe, o intestino para de funcionar. Tem algumas pessoas, né, algumas pacientes minhas que chegaram a ficar uma semana sem conseguir ir ao banheiro evacuar, né? Por quê? Porque o nosso corpo ele acaba passando por um estresse muito grande e é como se fosse um mecanismo de defesa, né? Tanto que quando você faz uma cirurgia, antes de você
ter alta, você precisa ir ao banheiro, você precisa fazer xixi, né? Para realmente, né, para ter certeza que o corpo está funcionando bem mesmo depois desse trauma tão grande. E aí eu pensei comigo, né? Bom, eu já tinha relatos de pacientes que tinham ficado quase uma semana sem evacuar e eu sabia o quanto isso ia me prejudicar. Então eu já comecei um protocolo, né, 15 dias antes da minha cirurgia. Então o que eu fiz? Deixei a minha alimentação, não fiz nada de extraordinário, tá? A única coisa que eu fiz foi deixar a minha alimentação mais natural possível. Então eu evitei industrializados, alimentos processados, evitei excesso de farinha branca, deixei a minha alimentação, né, bem rica em fibras, continuei tomando bastante água, né, até o dia da cirurgia. Aí fui lá, fiz a cirurgia, depois quando eu tive alta voltei, né, voltei para minha casa e continuei a alimentação normal, né, evitando industrializados, processados, evitando excesso de farinha branca, consumindo muita fruta, muitos vegetais. Eu vou te contar que eu não fiquei nem um dia sem ir ao banheiro. O meu intestino funcionou que nem um reloginho, perfeitamente, até no dia que eu, né, no mesmo dia que eu operei, logo após, quando eu tive alta, eu já consegui, né, vir para casa e o meu intestino já funcionou. Aí, quando eu relatei isso para o médico e para a equipe, né, para as pessoas da equipe que estavam ali cuidando de mim, enfim, eles não acreditaram. Eles falaram: Carol, como assim? O que você fez para o seu intestino funcionar tão bem assim, mesmo passando por uma cirurgia? Ele falou: nossa, a gente tem pacientes aqui que a gente tem que entrar com probiótico, que tem que fazer um monte de coisa, que não consegue ir ao banheiro, que fica uma semana sem ir. Aí eu falei: eu não usei nada, eu só fiz o quê? Me alimentei bem. Eu consumi fibras, né? Eu evitei os alimentos que eu sabia que poderiam prejudicar o funcionamento do meu intestino e tomei bastante água, simples assim, né? Deixei a minha alimentação mais natural possível, né? E foi isso que aconteceu e meu intestino funcionou igual um reloginho, mesmo depois de ter sofrido um estresse tão grande com essa cirurgia, né? E isso me ajudou para tudo, né? A minha recuperação foi muito mais rápida, a minha cicatrização foi assim extremamente boa, foi rápida, cicatrizou bem, eu me recuperei bem. Então, assim, é uma cirurgia que algumas pessoas acabam sofrendo muito, que tem dificuldade na cicatrização, dificuldade, né, na hora de se recuperar. A minha foi super tranquila. Eu não tive queda de cabelo, eu não tive unhas fracas, eu não tive absolutamente nada. Mas por quê? Porque eu me preparei para isso, né? Eu deixei o meu intestino funcionando bem para que todos os nutrientes fossem absorvidos, né, de uma forma eficiente. Então eu não tive queda de cabelo, né? Eu não tive queda de pressão, que eu ficar indisposta, nada disso. A minha cicatrização foi perfeita, porque você pensa, eu estava comendo os alimentos que eram muito ricos em nutrientes que eu precisava, nutrientes e vitaminas. Tudo aquilo estava sendo absorvido pelo meu corpo, né, pelo meu intestino, que estava funcionando bem, que estava funcionando legal. Todos esses, né, nutrientes foram absorvidos e isso refletiu no quê? Na minha recuperação. Cicatrização excelente, recuperação ótima, tá? Então, mas por que eu te contei isso? Eu te contei para você ver a importância da saúde intestinal. É muito importante para tudo. Para a preparação de cirurgia, para o emagrecimento, para qualquer coisa, porque o intestino ele é fundamental, por isso que a gente tem que tratar, né, tratar ele e cuidar dele com tanto carinho e, né, com tanta sabedoria. E aí você pensa, para fazer isso precisa gastar, né, com probiótico, com alimentos caros. Não, é o simples que funciona. Você viu, eu te dei dicas super simples, né, do que você precisa ter na sua alimentação, qual é o passo a passo que você precisa seguir para que ele funcione bem, tá certo? E última dica muito legal aqui também, muito importante, que eu venho te dar é atividade física, tá? Pode parecer que não faz sentido, mas faz. A atividade física, ela é muito importante para o funcionamento do intestino. Por quê? Porque quando você se movimenta, você induz o seu intestino a trabalhar, melhora os movimentos do intestino, que a gente chama de peristaltismo, tá? Então, quanto mais você pratica atividade física, quanto mais você se movimenta, melhor o seu intestino responde, tá? Então,
Eu tenho certeza, né, que você não imaginava, né, antes da gente conversar aqui, antes de eu te ensinar, né, sobre o intestino, eu tenho certeza que você não imaginava que o intestino era tão importante para tantas coisas no nosso organismo. E para que você tenha um processo de emagrecimento realmente efetivo, o seu intestino precisa necessariamente estar funcionando muito bem, tá? Eu tenho certeza que só com essas dicas que eu te dei, né, se você aplicar, seguir direitinho o seu intestino, já vai funcionar de uma maneira bem eficiente, tá certo? Então, agora é hora de você anotar tudo que você aprendeu aqui, né, nesse vídeo. Espero que você tenha gostado, que tenha sido útil e relevante para você. Então, se o teu intestino não está funcionando legal, se você quer emagrecer e ele não está funcionando bem, agora é hora de você cuidar dele, tá bom? Anota todas essas dicas aí que eu te dei, aplique elas, né? Porque não adianta anotar e não colocar em prática, né? Parte para ação mesmo. E depois eu quero que você venha me contar aqui nos comentários como que está o funcionamento do seu intestino. Se melhorou, tá? Como que está a sua alimentação, tá bom? E se você quer conferir mais conteúdo sobre emagrecimento, né? Sobre alimentação saudável, emagrecimento saudável, né? E duradouro, me siga no Instagram, tá bom? É só você me seguir lá que tem muito conteúdo, né? Todos os dias tem conteúdo que eu tenho certeza que vão te ajudar a emagrecer, tá bom? Muito obrigada e um beijo!